Ora, viva, cordiais saudações. Bem-vindos à retrospectiva anual. Entramos na sua casa com a maior saudação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já sabe, durante os próximos minutos vamos trazer pulsar das datas marcantes para o ano de 2023, tanto de janeiro a dezembro. Para si que não teve acesso aos nossos blocos noticiosos, já sabe, vai sim conferir as manchetes que, de certa maneira, fez jus ao jornal desta estação televisiva. Convidamos ao caríssimo telespectador a acompanhar os destaques, como bem acabamos de acompanhar, das notícias marcantes do ano que já está ou que já findou. Não saia daí. Abrimos esta retrospectiva de 2023 com uma questão triste e difícil, onde um cidadão de 36 anos de idade encontra-se a olhar o sol aos quadradinhos das celas da 2ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique em Nampula, indiciado de praticar ato de violência sexual contra uma menor de 16 anos de idade. Mais um caso que mostra claramente que a violência sexual está cada vez mais a subir de tonalidade na província de Nampula. Esta rapariga de 16 anos de idade está grávida do seu cunhado, fruto de uma violência sexual acompanhada de intimidações e ameaças. O cunhado, uma noite ele levantava no quarto dele e ia no meu quarto. Então ele me violou. Prometia o quê? Não me prometia nada. Você pediu alguma coisa? Não. Conta lá, como começou o primeiro dia, o que ele te disse? Não me disse nada. Só que ele me falava para não lhe falar a ninguém para eu saber sozinha. Mas eu não aguentei por falar para casa vizinha. 3 vezes. Tudo começou em outubro passado, quando este cidadão, agora com a alcunha de predador sexual e aliciando a sua cunhada para satisfazer os seus apetites sexuais num autêntico cenário de violação dos direitos da criança. Agora, atrás das grades, o arrependimento fala mais alto. O violador espera ser pai de 2 filhos, uma vez que a sua esposa também está grávida. Não sei dizer, por isso me arrependo bastante. Porque não havia troca em dinheiro, eu não prometia dar nada. Sim. Mas quando eu fosse para ela não negava nada. Sim. Para dormir. Sim. Sim. É para triste, estou arrependido. Neste caso, desde outubro do ano 2022, que o infrator vem praticando atos sexuais com esta menor, e só foi denunciado no dia 3 de janeiro do ano em curso no gabinete de atendimento à família menores vítimas de violência. E já foi lavrada a respectiva peça de expediente que segue os seus trâmites legais com vista à responsabilização criminal deste indivíduo. E queremos, através dos órgãos de comunicação social, apelar a qualquer pessoa que tenha conhecimento de um caso semelhante que denuncie à polícia ou a qualquer subunidade para proteger a integridade das crianças. Os familiares da vítima classificam do ato como um abate psicológico e que poderá refletir negativamente na vida da menina. Na verdade, segundo a informação e os relatos, mas para perceber, antes de dia 3 de ontem, no dia 30 fui ao Hospital Central, fizeram a ecografia, hemogramas e mais outros testes para se comprovar se na verdade estava grávida. E tudo feito, comprovou-se que tinha uma gravidez de 2 meses e 2 semanas. Então levei a doutora psicológica, uma doutora psicológica, uma vez que é uma criança de 16 anos e já ela interrompeu os estudos. Pronto, eu sei muito bem que ela pode interromper a gravidez, segundo o que está legislado, mas ela já está abatida psicologicamente, uma vez andou a ameaçá-la e pronto, e caso se ela apresentasse a informação a nós, e poderia logo lhe fazer algumas torturas, segundo a informação dele. Este caso vem se juntar aos outros em número de 2.348 registrados durante o ano passado.
Mais incidências, postos de trabalho abandonados em diferentes setores de atividade e parte dos equipamentos vandalizados é o resultado da greve no Conselho Autárquico da cidade de Nacala Porto. São cerca de 600 funcionários de uma das 8 autarquias sob gestão da Renamo que reivindicam o pagamento dos salários referente aos meses de novembro e dezembro de 2022, incluindo o 13º. Segundo os nossos entrevistados, a greve tem por objetivo pressionar o elenco de Raul no 20 a resolver os problemas dos salários atrasados o mais urgente possível. Central já enviou o salário FCA, o título para pagamento de outubro, novembro, dezembro. Já temos isso em mão, esses documentos. Ok. Agora, enquanto não se proceder aos pagamentos, nós ainda vamos continuar com a greve até que nos pague o nosso salário. Porque não temos como. As portas estão encerradas no município também. Estão encerradas, as portas estão encerradas, mas a única prioridade que nós temos é a secretaria para a entrada de documentos. É o serviço de cemitério e permitimos que também lá haja segurança. Há uma porta que nós abrimos só para passar depois a guardas, a guarnecer os instrumentos lá, o material, o equipamento. Isso aí permitimos. Tem noção do número de funcionários envolvidos neste processo? Somos muitos. Mais ou menos de que área? Não, de áreas diferentes. Ok. Não tem assim uma ideia? Nada, não tenho uma ideia, porque é um número mesmo elevado. Ok. Entre homens e mulheres, né? Não percebi? Entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres, sim. Ok. Agora, há quanto tempo a greve está a decorrer? A greve começou, hoje está a fazer o 3º dia. Hoje é o terceiro. Os funcionários, como estavam a pensar, nesse período de dezembro, tendo em conta que não tínhamos recebido o mês de novembro, ele podia ter pelo menos pago um mês. Os nossos dirigentes que passaram por aqui, estamos a falar no mandato passado, os edis que nós tivemos nos mandatos passados, em cada dezembro, eles reuniram os trabalhadores para a despedida. Dizer que boas entradas e boas saídas, e nós agradecemos pelo gesto, aquele tempo que colaboramos de não sei o que, para ali e para lá. O nosso edil este ano não fez. O acesso ao edifício do Conselho Autárquico está condicionado por tempo indeterminado e os pneus das viaturas pertencentes à instituição foram igualmente afetados. Em contacto telefônico, o presidente da autarquia de Nacala confirmou o facto, mas escusou-se a entrar em detalhes. Ainda no decurso da greve, o assessor de imprensa do edil teria sido agredido pelos manifestantes. Uma outra nota, o processo de canalização de mandamentos aos refugiados da ação terrorista na província de Cabo Delgado em situação de acolhimento no centro de reassentamento de Currane em Miconta continua condicionado devido ao estado deplorável da única via de acesso numa extensão de mais de 2 km. São cerca de 2.500 metros de extensão que poderão impedir a canalização de qualquer tipo de apoio aos refugiados se medidas não forem tomadas o mais urgente possível. Preocupante, na verdade, como disse muito bem, os nossos doadores também têm tido dificuldade para vir para cá. Então, o assunto não só se vive como governo, como centro de reassentamento, mas também como chegar as ajudas para cá. Então, daí que torna-se preocupante que todos nós temos que estar envolvidos. Nós, governo, a nossa parte, os parceiros também a outra parte. 2 anos depois, a nossa reportagem regressou a Currane para se inteirar da gravidade do estado da estrada. O governo do distrito de Miconta não encontra alternativas para resolver o problema. Mas é um assunto que está em discussão ainda. Nós queremos melhorar a via
porque quando chove temos este problema. Mas a capacidade que nós temos como distrito ultrapassa mesmo, mas a nível da província é um assunto que está nas mãos e sabem que o Centro de Reassentamento do Currane temos este assunto de melhorarmos a nossa, inclusivamente os nossos parceiros. Também sabem que temos que melhorar a via que dá acesso aqui ao Centro de Reassentamento. Já contactamos muitos parceiros e cada um também disse o que iam estudar e nós estamos à espera que ou nós próprios como governo ou então os parceiros para melhorarmos a via de acesso aqui ao Centro de Reassentamento. O Centro de Reassentamento de Currane foi aberto em 2020 e alberga refugiados de ação terrorista na província vizinha de Cabo Delgado. 2 pedreiros contraíram ferimentos durante o desabamento de um edifício em construção pertencente a agente económico identificado pelo simples nome de Albertino. O incidente ocorreu no bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula, mas o proprietário da obra nega prestar qualquer tipo de assistência às vítimas. Eram por volta de 16 horas do passado dia 19 de dezembro, quando Amici Armando, de 55 anos de idade, acompanhado de outros colegas de profissão, foram confrontados com uma situação de azar. Uma parte deste empreendimento desabou, conforme documentam as imagens, deitando abaixo os respectivos mestres, incluindo o Amici, que ficou gravemente lesionado. Aires Calisto escapou do incidente, mas continua psicologicamente perturbado. Esse papel branco era para eu, dia seguinte, que seria dia 20, ir fazer raio-x. Ele não pôs em consideração, nem chegou na minha casa, só me deixou pelo caminho. Dia seguinte nem quis saber de nada desse papel. Acabei ligando no tartar do dia 20, lá para as 11 horas. Ele ignorou a mensagem, não quis ligar, nem atendeu. Então, dia 21, novamente eu liguei para ele. É quando ele disse, procura lá, ou diz-me lá quanto é que custa táxi e para o seu tratamento, para você ser aplicado o gesso. Eu disse que não sabia qual era o valor. Mas primeiro, antes de começar o acidente, era 2 armazéns, enchemos o primeiro armazém, foi feita, e na segunda-feira começamos outro, que foi às 18 horas. Mas o patrão não resumiu aquele acidente. O mais grave e penoso é o fato do proprietário da obra, identificado pelo simples nome de Albertino, escusar-se em pagar os valores a que lhe são devidos e nem prestar qualquer tipo de apoio às vítimas. O terceiro dia é quando eu novamente retorno uma mensagem para o meu patrão. Boice, eu ainda estou a sofrer. Peço sua ajuda. Assim que você não conseguiu me levar ao hospital, então aquele valor que você estava a dizer, estou a pedir. Ele disse, vou demandar ainda esta noite. Fiquei à espera daquele valor. Não me mandou. Para o dia seguinte, retornei a ligar muito cedo. Ele disse, ainda vou demandar esse valor essa manhã. Não me mandou. Eu vendo que quem estava a sofrer sou eu, deixei. O serviço que começou era outro grupo. E aquele outro grupo surgiu um problema com o patrão, depois expulsou aquele outro grupo. E daí, presenciou o nosso número, encontrou o número do meu tio, que era o Triques Luiz. Nos chamou. E era outro grupo, não era o mesmo grupo, não, éramos 2 grupos. O grupo do 22, eu não conheço o nome. Viemos aqui, viemos ali, quando viemos aquela ópera, vimos com o estado como está aquela ópera, ele falou, vamos fazer o orçamento. Primeiro orçamento, fizemos 200 mil aquela ópera, porque ele falou para fazermos praticamente a partir de reboque, de chão e enchimento. O incidente não só afetou a integridade física do Amici, que se sente impossibilitado de se locomover, mas a vida social de toda a família. O movimento que sempre fez para sustentar a esposa e seus 5 filhos estão praticamente parados, mas para o seu patrão, o assunto de destruição do armazém fica para a história. Eu já estou sofrido, assim como estão a ver com esse tipo de joelho assim. Nem como alimentar meus filhos não tenho. E ele está-me a dar essa ameaça que vai meter esse caso em tribunal. Eu não sei onde é que eu paro. Primeiro fizemos chão. Aquele chão, quando acabamos, fomos já concluir a primeira fase. Ele disse que tá bom, estou a vir. Dali,
chegou uma semana sem chegar. A próxima semana que ele chegou, deram dinheiro 15 mil, que era para ele tirar 20 mil, tirou 15 mil. Depois do incidente, os trabalhadores, incluindo os respectivos gestores, abandonaram a obra. A pergunta que fica no ar é esta: quem assume pelos danos de saúde de Amis e de outros doentes? Um cidadão de 34 anos de idade está a contas com a polícia da cidade de Maputo, indiciado no crime de violência sexual, ou melhor, violação sexual. O nacional de 34 anos de idade está a contas com a polícia, indiciado do crime de violação sexual a uma menor de 14 anos de idade, por sinal, sua sobrinha, na cidade de Maputo. A porta-voz da PRM, Marta Pereira, conta que as ameaças foram a forma encontrada pelo indiciado para lograr os seus intentos. Este tio, que devia ser uma das pessoas que garante a proteção da menor, foi o primeiro a causar esta situação para esta menor. Os pais alegam que o mesmo reside na mesma residência com a menor e todos os dias deixavam a menor sob custódia dele como forma de garantir a proteção e segurança da mesma enquanto estes se faziam os seus locais de trabalho. Ao invés de garantir a proteção da menor, educação, ele mantinha relações sexuais com a menor, ameaçando a mesma, alegadamente que se a menor contar aos seus pais, ele poderia tirar a vida dos seus progenitores, bem como usava também a faca, aumentando o volume da rádio no quarto, como forma de ocultar os gritos da menor quando a violava. O indiciado, por seu turno, assume a autoria do crime que lhe é apontado. Violei minha sobrinha. Mais alto. Eu dormi com minha sobrinha. Peço para contar a história, como é que tudo aconteceu? Estava me assistindo no quarto, não estava ninguém nesse dia. No seu que me deu em mente, eu acabei dormindo com ela. Tua sobrinha tem quantos anos? Ela tem 14. Quantas vezes? Acho que 4 a 5 vezes. Desde o ano passado. Na cabeça da mãe não cabe a tamanha barbaridade cometida pelo tio, olhando para as vezes recorrentes que ele ia à igreja. Eu levei a ela na segunda-feira, fui para aqui para o posto do Xamanculo, comprei senha e é uma consulta normal. Cheguei, expliquei, ela não está doente, venho aqui porque estou a ver minha filha tem uma barriga estranha. Aquela médica, após ela deitar ali, minha filha ficou deitada, pegou, disse mãe, olhou para mim. Não esteja a ver que isso aqui que ela tem é grávida. Eu não consegui me segurar, na segunda-feira eu comecei a chorar, gritei, me tiraram para fora. Ficaram a falar com ela. Ela já de susto começou a chorar. Aquela senhora disse, estou a pedir. Assim, diz lá, disse, não tenho medo de mãe. Diz lá, o que aconteceu? Assim, começou a chorar. Disse, Felipe, no primeiro dia me levou para o beco, não estava ninguém em casa, me levou à força, me encontrou na rua, me puxou a cabelo. Disse, quando eu contar para a mãe ou o pai, vai me matar. É quando aquela enfermeira me chamaram, porque lá fora já estava cheio aqui no Xamanculo, de aqueles médicos a falarem comigo. E disseram, mãe, conheces um Felipe que vive na tua casa? Eu, de facto, como meu cunhado, é um de serviço, igreja. Se não vai à igreja, vem para o serviço. Não sabia que eu vivo com a própria cobra na minha casa. Recordar que este é o segundo caso que entra nas estatísticas sobre a violação sexual a menores na capital do país em menos de uma semana. Um profissional de saúde afeto ao Centro de Saúde de Marratane, no distrito de Nampula, foi esfaqueado mortalmente por um jovem mecânico. A vítima era acusada de trair uma relação amorosa. Portanto, é um crime passional que aconteceu
no ano de 2023. E é preciso tomarmos atenção a todos para não se envolverem em atos maior em traição. Isto termina em morte. Foi com recurso a uma faca que este indivíduo decidiu colocar o ponto final à vida do seu suposto rival. É isso, por isso fazer que eu não recordo como é que começou a briga. Não me recordo como é que começou a briga. Mas as informações que nós temos, o senhor saiu depois de lutar, ver que estava a ser espancado, entrou no seu carro, tirou a baineta e foi colocar naquele moço que estava a tentar acudir. Mas eu não entrei no carro. Quando eu saí do... Quando eu vim, cheguei no lugar, não saí mais para o carro. Mas por que não entrei mais? Não entrei mais. Reconhece o que então? O que aconteceu? Reconheço por ter respeitado alguém, mortalmente, né? Para que se outra pessoa? Foram quantas pessoas? Então, não sei. Quando a dona Zé não te chegou aqui, te deu a notícia, por que chorou? Cena? Dona? Mas neste momento... Ontem, quando chegou aqui, a dona do bar te perguntou... Eu chorei por arrependimento, né? Porque é uma coisa que eu não contava, que não esperava que ia acontecer comigo, mas por azar de destino. Nem agora estou a tirar lágrimas porque é um sentimental. Bastantemente. Eu também estou muito sentido por algo que aconteceu para o meu lado. Trata-se de um caso de agressão física que culminou com a morte da vítima, onde num estabelecimento de recreação estava lá o indiciado, assim como as suas vítimas. Este, após consumir bebidas alcoólicas, já em estado de embriaguez, iniciou com agressões com alguns clientes que se encontravam no mesmo estabelecimento e, de seguida, quando tentava também agredir uma outra cidadã, por sinal conhecida da vítima, este, com recurso a uma faca, uma arma branca, desferiu alguns golpes contra esta senhora, que de seguida a nossa vítima acabou, na tentativa de salvar esta senhora e acudir, tentando apaziguar esta briga, acabou também sendo golpeado com uma facada no abdômen e este contraiu ferimentos que levaram ao hospital. Após tratamentos intensivos, o mesmo não resistiu e acabou perdendo a vida por conta dos ferimentos causados pela faca. Os familiares começaram por explicar como tudo aconteceu e depois exigiram a reposição da justiça. Ok. Depois eu saí para fora, é quando, minutos depois, meu irmão aparece lá fora dizer que foi agredido, foi esfaqueado. Quando eu procurei saber quem foi, disse que é a pessoa que estava lutando lá dentro. Então, lá dentro estava eu, mais a colega dele. Após isso, é quando a colega, eu lhe carreguei meu irmão, estava com tripas fora, fui ao Hospital Central, chegamos lá, ele foi suturado na pequena cirurgia. E quando regresso para levar a família na minha casa, encontrei a tal colega com mais um moço também que tinha sido esfaqueado também com a mesma pessoa. Já foram 3 vítimas no mesmo local. Então, dali, ficamos lá, ele foi suturado e tudo mais, foi ao bloco e acabou sendo reanimado. E depois de 4 dias ele acabou obitando. Mas a suspeita, que sabe o que aconteceu, ela não está a dar declarações reais. Mas ela, segundo as informações daquilo que a gente apurou, é que ela é namorada da tal pessoa, do agressor. Ela conhece o agressor foi na casa dela no mesmo dia, chegou lá, ele havia dado um valor para fazer uma festa dela de aniversário no mesmo local, na casa, que era na casa dela. E ela tinha convidado alguns colegas, que era ele mais um dos colegas dele. Mas depois daí, o agressor foi dito que ela saiu com um dos colegas e ele, como já sabiam, já tinha despedido onde é que ele iria, o agressor veio no local. E quando chegou lá, então, procurou o momento certo para fazer a tal agressão física, e que coincidiu com o homicídio dele. Foi um ambiente agitado? Sim, foi, porque ele primeiro lutou com mais 2 moças no local. Foi acudido, não quis saber e foi terminar com ele. Era por causa do que? Ciúme? O que? Segundo as informações, foi por causa de ciúme, sim. O agressor está a desconfiar que seu irmão... Se tivesse caso com ela, sim. É a esposa?
E, segundo as informações, disseram que é namorada de... Não, o agressor é a namorada dele, é amante dele, porque ele é casado. E qual era a função do seu irmão? Era enfermeiro geral e também era recursos humanos. Afeta onde? No centro de saúde de Maratane. O ato consumou-se numa barraca localizada no bairro de Matala, arredores da cidade de Nampula. A estrada que faz ligação entre a barragem de Munapo e alguns bairros da capital provincial de Nampula clama por qualquer tipo de intervenção desde o ano 2015. Reclusos são mobilizados para a melhoria da transitabilidade da via. São menos de 10 quilômetros de estrada de terra batida altamente degradada. Se medidas não forem tomadas o mais rápido possível, o acesso à barragem de Munapo e à penitenciária regional norte pode se tornar impossível. Nesses poucos dias aqui a nossa estrada está muito péssima. Nem para os carros, nem mesmo nós de motorizados estamos a andar abaixo. Aqui essa estrada não está bem. Eu confio daqui mesmo. Todos os dias estamos a andar aqui. Essa estrada, enquanto há muito tempo, vou já beira 15. Agora, os motoristas estão a sentir. Estamos pagando. Na tentativa de minimizar a situação, grupos de reclusos são mobilizados para dar o máximo contributo na melhoria da transitabilidade da via, através de colocação de sacos de saibro nos troços mais críticos. Já também estamos a ver assim. Mas já os reclusos também não há de aguentar. Não há de aguentar. A situação está mais boa na nossa estrada. E aqui há muita gente. E para além disso, há muitas empresas aqui, o que é fábricas. Agora sempre as estradas assim. Não sabemos qual é o problema. É além do como você viu. Por exemplo, o papai já viu como está ali. E aquilo não é suficiente. São sacos. Basta chover, pronto, estraga-se. Agora vamos ficar como? Estamos a pedir ao governo para arranjar essa estrada aqui. Efetivamente. Estamos mal. Tem havido situações de acidente? Sim, ali, na semana passada íamos fazer acidente naquela primeira pedreira ali. Aquilo foi Deus mesmo que nos segurou. A partir de Micuta para aqui, estamos mal. A estrada não está bem em condições. Sim. Não estamos como, nem eu não sei se está a ver, não sei se tu está. Se está a ver ou não está a ver. Sim, imagina, é uma estrada grande, sim, que tira água daqui para na cidade, que está para ser lá. O Conselho Autárquico da cidade de Nampula já disse em público que não fará qualquer tipo de intervenção nesta estrada por não ser da sua alçada. Para a ANI, o argumento não faz sentido, mas promete tomar medidas, sublinhando que o bem público não deve ser esquecido. Sócios do Sporting de Nampula aguardam pela reação do governo e dos órgãos da administração da justiça para poderem decidir sobre a possibilidade do encerramento temporário do clube como forma de pôr termo à crise instalada naquela coletividade esportiva. A presidência do clube, liderada por António Augusto Júnior, vulgarmente conhecido por Mocito, é acusada de arrogância e falta de cultura de prestação de contas. Fundado na década 60, o Sporting de Nampula figura da lista dos clubes mais antigos a nível da cidade e província de Nampula. Entretanto, desde meados de 2018, está mergulhado numa crise sem solução à vista, supostamente provocada pelo respectivo presidente. Estamos à espera a decisão do Ciência Governador. Se não recebermos a nossa decisão, se não é para fechar o clube. Vamos remeter um documento em tribunal, fecha-se o clube, até se organizar aquele clube, todos os sócios que estão a ser imprimidos, que não chegam. Por exemplo, estamos aqui onde nós estamos, aqui não é no clube. Isso que estamos aqui são coisas que estamos a passar lá no clube, empurradas, murros. Essa situação do Sporting está caótica mesmo. Sim, aquele senhor que acabou o Sporting de Nampula. Sim, ele não é presidente do Sporting desde 2019 e acabou o mandato dele. Mas sempre está insistindo em ficar no Sporting. Ele gasta dinheiro dele. Por que não sai? Porque ele está gastando dinheiro dele. Tem que sair. Alguns sócios do clube viram-se privados das suas liberdades e outros são, de forma recorrente, vítimas de violência física e psicológica. Ele desvia dinheiro do Sporting, que manipula dinheiro do Sporting. Ele não é aquela dele, rouba dinheiro do Sporting. Sim, é orgulhoso. Ameaça os sim, é mal criado. Sim,
Então ele não pode ser, não queremos ter ele. Aquele clube é dos sócios. Quando diz ainda, ele tem vida particular, se tem vida particular, que funde o seu clube e dê o nome de Namutequelia como ele diz que vai propor. Aquele clube é pura e simplesmente Sporting Clube de Nampula. Nunca pode mudar o nome sem consenso de alguém. E além de que o mandato dele já acabou. Não pode deter os sócios para só defender os seus caprichos. Por que não diz que o governo ajudou o Sporting Clube de Nampula? Por que não diz que Sua Excelência o Governador ajudou a construção do muro do campo que tinha desabado? Por que não diz isso? Só vai dizer que os sócios metiram e jantaram a pedir dinheiro, tudo isso uma falsificação. Saturado com o comportamento do seu dirigente, um grupo dos sócios reuniu no último sábado para decidir sobre a retirada compulsiva de Mocito, o encerramento temporário do clube, bem como a possibilidade de contratação de auditoria independente. Estamos a pedir uma equipa da auditoria, prestação de conta 2014 até 2023, que ele está lá. Em 2014 até 2019, é onde ele terminou. Daqui para aqui é bandidagem. Houve transferências de valores para uma conta. Houve já uma ata que nós temos no nosso poder. Tudo isso, contrato renovado até 2028. Então, tudo isto inquieta-nos. Ele deve abandonar o poder. Não, ele não pode pensar que aquilo é uma monarquia, onde o poder é absoluto. Ele não pode dar as leis. O Sporting depende dos sócios. Concorda que haja uma auditoria? Muito. O que nós queremos é uma auditoria. Estamos a pedir ao governo que haja ali uma auditoria a pente fino. Porque ali estamos a desconfiar que haja uma lavagem de dinheiro. Ele entende, entra nos arrendatários, não sei o quê. Agora, se tem vida particular que abandona o Sporting e funde a sua equipa, tem o nome de Namutequelia. Entretanto, a atual direção do clube não quer se pronunciar à volta desta matéria, mas a RAC TV sabe que o governador da província reuniu nos finais do ano passado com as partes em conflito à procura de uma possível solução. Vamos conferir o nosso primeiro intervalo e voltamos num piscar do olho. Não desligue o seu receptor porque ainda temos muita informação para ir atualizar, notícias que deram de falar do ano 2023. Não sai daí, até já. Tens sonho de ser técnico de medicina, enfermeiro ou técnico informático? O Instituto Politécnico Médio de Moçambique já abriu as portas para ti. No ano de 2024, entramos com muitas novidades nos cursos técnico profissional. Oferecemos uma vasta gama de área da saúde com os cursos de Medicina Geral, Enfermagem Geral e Saúde Materno-Infantil. Temos cursos à altura das suas ambições. Somos uma instituição que marca diferença no processo de ensino e aprendizagem. Estamos comprometidos na formação de qualidade. Faça a inscrição. Estamos localizados no bairro de Moala Expansão, cidade de Nampula, na rua 2307, próximo da estação de Angoche. Ora bem, estamos de volta após este curto e merecido intervalo. Está a ver o programa Retrospectiva Anual. Bem dissemos no começo, este é o resumo das notícias marcantes de 2023, aqui na RAC TV. Dos adolescentes com idades compreendidas entre 15 e 16 anos encontram-se retidos no Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Nampula, indiciados no furto de material informático num estabelecimento de ensino privado no bairro de Moala Expansão.
Estes adolescentes são novos inquilinos das celas do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula, acusados de roubar 15 computadores. Os indiciados são confessos. Da forma que aconteceu, íamos no colégio, eu e com esse meu amigo e com esse outro que fugiu, subimos, depois levamos 3 computadores. Outros pegaram com a polícia e um nós vendemos e a pessoa que vendeu já foi recuperada. Quantas vezes entraram lá? Da outra vez que entrou, quem sabe esse que fugiu. E depois vocês foram convidados para fazerem parte da equipe? Sim. Eram que horas? Eram as 2 horas. Vocês tiraram de uma única vez ou era fazer? Nada. Da minha parte, eu começo com esse meu amigo, era esses 3. Da segunda vez que nós voltamos, é aí que eu fui capturado. Alguém estava a mandar ou foi por iniciativa própria? Não nos dava um link com esse que fugiu. Sim. Nos prometia quantos meses? Não nos prometia nada. Só foi combino e nós fomos lá até. E levamos. Na verdade, o colégio é uma instituição com seguranças. Como é que vocês conseguiram entrar? Passávamos atrás. E esse meu amigo que fugiu subiu até no segundo andar, levou 3 computadores, pôs no saco, amarrou com corda, lançou até no chão. E como que foram neutralizados? Neutralizado como? Como que foram pegues pela... Da última vez que nós fomos, meu amigo subiu em cima do prédio e esse fugiu e eu fui pego. E quando meu amigo descobriu que já fui pego, ele subiu para cima lá no último terraço, e não sei da forma que ele desceu, mas escapou. O Cernic explica os contornos da operação. Informações a partir das quais o Instituto Politécnico sofreu roubos de 15 computadores. Eles denunciaram o caso e fomos fazendo o seguimento com base nas pistas que lá foram deixadas. E nos trabalhos que fomos levando foi possível a identificação de um local, um estúdio, na zona de Maivir, que era tida como local que era o receptor dos bens que eram subtraídos no Instituto Politécnico. Nas buscas foi possível recuperar 2 computadores com pertencentes ao mesmo instituto e no momento da apreensão dos mesmos encontramos lá também 3 plasmas que foram apreendidas por proveniência duvidosa. Talvez salientar que para além desses 2 computadores que acabamos de mostrar, tem mais outros 2 que foram apreendidos na segunda esquadra, completando neste caso 4 no universo de 15. Este é o trabalho que nós estamos aqui a apresentar. A porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal mostrou-se preocupada com o uso de menores em ações criminais, pelo que pede a intervenção dos pais no controlo, principalmente dos círculos de amizade. Sim, são situações que nós temos vindo a verificar com muita tristeza, em que vários grupos têm usado os menores para conseguir lograr aquilo que são os intentos e acabam usando as crianças porque são tidos como elementos em que dificilmente se suspeita quando os mesmos se introduzem numa determinada residência ou instituição para questões de roubo. No caso em concreto, tivemos um menor de 15 anos, não está aqui pela idade, bem como os restantes 2, e os 2 que são tidos como adultos ainda continuam foragidos. O chefe do Departamento de Gestão de Redes de Estradas na AN diz que as regras da construção de pontes no país não observam a situação de chuvas. O tempo chuvoso sempre coloca em prova o trabalho realizado pela ANI, com destaque para as pontes que vêm desabando. Este cenário, segundo Chaka Mafiani, chefe do Departamento de Gestão de Rede de Estradas na instituição, é motivado pela maior vazão das águas e que as pontes não têm uma capacidade de resistência. As pontes, a capacidade que as pontes têm de resistir a estes eventos extremos. Talvez lembrar que estas pontes foram construídas com um período de retorno, foram desenhadas, dimensionadas para satisfazer um certo nível de vazão, e nos períodos que nós vivemos, a capacidade de vazão foi
de certa forma extrapolar. Então, as pontes perderam capacidade de vazão e, contudo, perderam também capacidade de resistir a esses eventos extremos. No que diz respeito à ponte na zona do rio Impaputo, o que se deu foi uma infraescavação na fundação do segundo pilar central, o que criou uma certa fraqueza na capacidade do suporte do pilar, tendo levado ao colapso do último tramo da ponte. Mafuiana acrescenta ainda que as normas usadas no país na construção de pontes não se adequam a questões naturais. A questão não está no material, a questão está no que se espera para a ponte. A ponte está a ser submetida a esforços que não foram dimensionados para receber. Então, quando isso acontece, a ponte cede. Digo assumir que quando se constrói a ponte, esquecemos da questão das chuvas? Não. A questão é que as normas que nós usamos, não se adequam, podem não estar se adequar às necessidades que a natureza traz hoje. Refira-se que estes pronunciamentos foram tornados públicos este sábado, a quando do balanço das autoridades levadas a cabo nas zonas afetadas pelas chuvas. Também foi notícia durante 2023 o arranque de julgamento na cidade de Nampula de 5 réus acusados de serem os mentores do assassinato de um jovem com problemas de pigmentação da pele, vulgo albinismo. O caso aconteceu em junho, tanto no posto administrativo de Ilut, distrito de Muguvalas, nesta província. Depois de um silêncio absoluto, ou seja, já há bastante tempo que não se falava sobre rapto e assassinato de pessoas com problemas de pigmentação da pele, eis que em junho passado apareceu este grupo composto por 5 indivíduos acusados de sequestrar e assassinar um albino. Uma situação que ocorreu no distrito de Muguvolas, aqui em Nampula. Dias depois do assassinato deste jovem, agora sem vida, naturalmente, o corpo, ou seja, a ossada humana foi transportada para o distrito de Murupula, ainda aqui na província de Nampula, onde efetivamente seria vendido a um cidadão agora desconhecido no valor de 6 milhões de meticais. Hoje, o caso já está nas autoridades, ou seja, o caso já está nas mãos das autoridades da administração da justiça e arrancou hoje a sessão de julgamento. Neste momento está a acontecer na 6ª sessão do Tribunal Judicial da província de Nampula. Este é o grupo apontado como os arquitetos do crime, que culminou com a morte do jovem portador de albinismo, que logo depois teria sido extraído à ossada para fins comerciais. A ação foi abordada pela polícia, que de imediato neutralizou e entregou às mãos da justiça. Entretanto, esta quarta-feira foi desencadeada a primeira sessão de julgamento. Estava na companhia do Edson, vírgula, Diniz, vírgula, Calixto, Edson, Diniz, Calixto e Alves. Parágrafo. Respondeu ainda que encontraram-se na estrada com Hermelindo, na presença do Ministério Público e Paz, juízes do direito canônico, incluindo os órgãos de comunicação social. A juíza da causa interrogava o primeiro réu sobre a sua participação na ação, cuja vítima foi um membro da sua família. Ele teria tirado a vítima de casa. E foram se encontrar com os comparsas, no bairro Mabuane,
Moabuane. É Moabuane? No bairro Moabuane. E quando chegaram lá, estavam todos os outros coarguidos. Quando chegaram lá... De lado de fora, os familiares da vítima aguardavam com muita ansiedade o resultado. Aliás, estes exigem a aplicação de uma pena exemplar aos réus. Eu vi essas famílias, me ligaram. Quando me ligaram, essa família saiu lá para aqui em Nampula. Chegaram na minha casa. Quando chegaram na minha casa, me informaram, esses documentos já entrou no costume do tribunal. Vamos lá, fazemos companhia. Sim. Olha, como essas pessoas até aqui. O que espera desses documentos? Eu não espero essas pessoas sair. Tem que ser sempre amarrado. Sim, o governo é que sabe. Sim. Eles devem ser amarrados. Sim. Devem ficar na cadeia. Sim. As imagens são de Gildo Mazula, Alberto Júnior, Hack TV. Um grupo de jovens muçulmanos ofereceu uma residência a uma família composta por 5 membros, por sinal, vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. O ato de entrega teve lugar na unidade comunal de Namitec, bairro de Maivir, arredores da cidade de Nampula. A entrega das chaves testemunha o fim do sofrimento desta família, vítima da ação terrorista em Cabo Delgado, que largou tudo para salvar a sua vida e recomeçar uma nova etapa em Nampula, por onde passou 2 anos a viver em habitações em regime de renda ou mesmo emprestada. Todos têm a preocupação com os mais necessitados e todo aquele que colaborou é aquela pessoa que em seu coração tem pena para os mais necessitados. E visto que este dunya é ilusório, temos que preparar mais para o Akhira, então as pessoas se comoveram porque estão preocupadas com a vida depois da morte, para podermos receber lá. Este mundo é de poucos dias e um dia vamos ter que partir. Acredito que seja isso. Do resto, Allah que sabe melhor, porque tudo está no controle de Allah. Eu não tenho muito a dizer como comoveram-se, porque eu próprio não sei. Uma história cativante que comoveu este grupo de jovens muçulmanos que, movido pelo espírito de solidariedade, juntou recursos e implantou esta residência na visão de tirar o sofrimento. A realização deste projeto é depositar total confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro ponto. E, em segundo lugar, mostrar transparência no trabalho. Este é o segundo lugar, sermos sempre transparentes e honestos. As pessoas que assistem confiam quando vê o trabalho a ser realizado. Então, primeiro, depositemos total confiança em Allah. Segundo, devemos ser honestos. Esta casa levou 2 meses e 8 dias para completar-se. Uma casa de 2 quartos, uma despensa, uma sala grande, uma casa de banho, fossa. Tudo levou 2 meses e 8 dias. E o valor investido, depois de ser calculado por mim, que recebi, foi de 180 mil meticais e 586. A felicidade era visível no seio da beneficiária, que já respira ar de alívio. Ficava aí no bairro de condomínio, lá. É que fiquei aí, ao mesmo tempo, meu marido começou a adoecer e perdeu a vida aqui na Nampula. Depois eu saía para Mpemba não conseguia lá ver e voltei de novo para aqui na Nampula. Fiquei aqui em 2003 é que saí lá para aqui na Miteca. Vivia onde aqui na Miteca? Vivia em uma casa emprestada, aqui mesmo, aqui perto, aqui. E assim como é que sente? Estou a sentir feliz porque já tenho uma casa. Estou a agradecer pessoas que me ajudaram, fiquem bem.
e Allah tem que lhe pagar. A cerimônia de entrega foi testemunhada por toda a comunidade dinamiteca. O mês de Ramadã é um mês abençoado. Várias atividades aconteceram para além do jejum, os iftares aos dirigentes, também alguns eventos religiosos como este que foi marcante, onde centenas de crentes da religião islâmica participaram na vila de Namtil Céu, distrito de Mogovolas, na cerimónia de memorização e de recitação do sagrado Al-Qur'an Karim. A ação esteve enquadrada no projeto Ajuda à Educação PAED. Homens e mulheres de todas as idades juntaram-se no Centro Educacional Islâmico Aminuddin Muhammad, não apenas para mais uma adoração ao Criador, mas também para a partilha de conhecimentos sobre a religião. Alhamdulillah, esse evento achei que correu muito bem, alhamdulillah. Eu gostei mesmo da recitação do Alcorão. Os Hafiz, acho que foi mesmo muito bem, muito bom, gostei mesmo. O que conseguiu reter? Reti que o Alcorão é importante, porque ele ajuda-nos. Ele veio aqui, foi revelado para nos guiar uma boa direção, também para nos aproximar entre nós, os muçulmanos, e também reti que também o Alcorão foi revelado para o nosso Nabi, aos 40 anos de idade. E foi um milagre, porque nesse tempo ele não sabia nem ler e nem escrever. Então esse foi um dos milagres de Allah subhanahu wa ta'ala. A iniciativa foi muito positiva. Muito positiva porque, tratando-se de palavras de Allah, nós vivemos a partir de Allah, e essa maior concentração que nos fez desde de manhã até este momento a falarmos apenas de Allah neste mês sagrado de Ramadã levou-nos a chegarmos muito longe. Em vez de nos ocupar com coisas do Shaitani, acabamos nos ocupando todo o dia de hoje a escutar o livro de Allah. Isso foi muito positivo. Dizia, por exemplo, de que Mogovolas já está, digamos, islamizado, por um lado. Por outro lado, até que ponto é que o Islão contribui para, por exemplo, a promoção da paz, o sossego? Já sei que estávamos a falar, por exemplo, da... eu estava falando como Mogovolas islamizado, conforme está a ver o ambiente que nós estamos a viver. Quase não é aquele Mogovolas de ontem. Tanto crianças, no outro conhecimento, ali vimos crianças a responder perguntas do Alcorão em todo esse surat e conseguir acertar as nossas senhoras, meninas e meninos. E nós soubemos que o Islã é uma religião de paz. Só dizer o Islã é paz. Dizer Assalamu alaikum é paz. Trata-se de uma ação enquadrada no projeto Ajuda à Educação PAED para o fortalecimento da fé de formação acadêmica técnico-profissional, lançada em 2015. Não faltaram aplausos sobre a matéria. Que transmite muita emoção, transmite muita alegria e, acima de tudo, até por estarmos na casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ganhamos recompensas por isso. Para terminar, queria dar força e encorajar aos organizadores deste projeto. Eu, pessoalmente, fiquei muito emocionado de saber que as jovens que se formaram na base deste projeto. É uma coisa que é de louvar e também deve ser replicada. E a estes jovens que foram formados através deste projeto, não podem pensar que já terminou ou já terminou, portanto, o seu processo de, vamos lá dizer, de ensino, mas também deve transmitir o que aprendeu aos outros. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz, Hudan linnas, o Coran veio orientar as pessoas. E temos que apostar, na verdade, no Sagrado Al-Quran, porque lá onde há orientação da humanidade. E estamos prestes a iniciar a última dezena do mês de Ramadã, que é a derradeira dezena. Aquilo que os ánimos dizem, que a segunda dezena é melhor que a primeira e a terceira é melhor que a segunda e a primeira. É nesta dezena, a última, em que nós temos que tentar recuperar aquilo que não conseguimos fazer na primeira e na segunda dezena. E
sem dúvidas, Allah subhanahu wa ta'ala tem nos agraciado com esses favores, oportunidades para nós entrarmos no Jannat não faltam. Só temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o tawfiq para que consigamos alcançar o Jannah. Sempre que há uma oportunidade, vem outra. Depois de Ramadã, vem uma outra oportunidade para o Jannat, que é o jejum de Shawwal. Depois vem outra, que é o Hajj. E assim sucessivamente as oportunidades sempre existem para a pessoa cada vez mais aproximar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah diz no Coran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Depois de terminar uma ibada, inicia outro. A cerimônia ia sendo intercalada por questionamentos à volta de alguns ensinamentos do Islã, bem como a atribuição de fabulosos prémios entre utensílios domésticos e instrumentos de produção agrícola. O Centro Educacional Aminuddin Muhammad localiza-se ao longo da Estrada Nacional 104, a menos de 2 km da vila de Namitil, sede do distrito de Mungovolas. Tudo indica que a ilha de Moçambique poderá acolher a iniciativa de recitação do Sagrado Alcorão no próximo ano, depois da cidade de Nampula e vila de Namitil, em 2022 e 2023. Aliás, o coordenador-geral disse que o projeto não se circunscreve apenas na cidade de Nampula. Temos bolseiros na província de Tete, Lixinga, Cabo Delgado, Climane, Beira, Chimoio. Então quase todo o país tem. O senhor pode nos revelar em primeira mão algumas das ações prioritárias do PAED? Foi a pergunta que colocamos ao coordenador-geral. O foco deste projeto é de formação do homem de hoje para amanhã. Desde a sua criação em 2015, o PAED já formou 124 jovens para o ensino superior e colocou no mercado de trabalho 64 profissionais na área de saúde. O pavilhão dos desportos do Clube Ferroviário de Nampula ficou pouco espaçoso para acolher o primeiro concurso nacional de recitação e memorização do Sagrado Al-Qur'an Al-Karim, organizado pelo Conselho de Álamos de Nampula em parceria com a Madrasa Omar ibn al-Khattab. O momento foi bastante emocionante. Após o término do concurso, os respectivos candidatos não conseguiam esconder a ansiedade. Ou seja, cada qual rezava para que seja destacado em primeiro lugar. Mas Deus somente escolheu apenas um dos 11 concorrentes. Coube ao mestre de cerimônia anunciar o grande vencedor. Vencedor desta grande partida, concurso nacional. No salão, só ouvia-se chuvas de takbir numa ocasião tão importante em que familiares, amigos e curiosos rodeavam o vencedor para vê-lo de perto. Eu estou muito feliz, alhamdulillah, por esta dádiva. Em primeiro lugar é Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa é o esforço. Depois daqui, qual é o passo a seguir? O passo a seguir, não deixar de rever, sempre cada vez mais fazer a visão, e não só, pedir doar, cada vez mais. Afinal, o jovem é detentor de larga experiência nestes processos. Coincidência ou não, também em abril do ano passado, Muhammad Emanuel venceu em primeiro lugar na categoria de Alcorão completo, num concurso provincial promovido pelo Conselho de Álamos de Nampula. Mahmoud Said de Maputo conseguiu o segundo. Para além de ganhar prestígio, leva consigo um prêmio de 30.000 meticais. Para este jovem de 28 anos de idade, a posição foi alcançada mercê à orientação de Deus. É só Allah subhanahu wa ta'ala destinar não só muita revisão, amar o Coran. Em qualquer momento ou uma outra oportunidade, Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir. Não só insistir mais nos concursos, Allah subhanahu wa ta'ala um dia irá facilitar. À semelhança de Mahmoud Said, Suadian Sataka, proveniente da província do Niassa, entregou o resultado nas mãos do Divino.
Na verdade, não sei se existe um segredo para ocupar uma posição, mas diria que foi a tranquilidade dada por parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não foi por minha experiência ou por meu talento ou por meu conhecimento, mas foi por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Estou muito grato a ele, alhamdulillah. Mas afinal, qual foi o critério de avaliação? Uma resposta dada pelo coordenador de júri, Musa Soaler. Tivemos 3 aspectos a ter em conta. Primeiro, nós estávamos a avaliar o Hifiz, o nível da memorização deste candidato. Se ele, ao recitar, não se atrapalha, não é? Ele não esquece os versículos. Então é esta parte de Hifiz que é a memorização que nós estávamos a avaliar. E também tivemos o segundo aspecto que tivemos em conta, que é a questão de Tajwid. As regras, como é que o Coran tem que ser recitado, suas regras de leitura do Coran, como tirar as letras, onde parar, como parar. Isso diz respeito ao Tajwid. E o último e terceiro aspecto, que não é muito relevante, mas também conta muito, é a questão da voz, da melodia que o concorrente tem. Isso também influencia muito. Se verificarem, nós aqui tivemos alguns concorrentes que leram bem, alhamdulillah, mas por causa este pequeno ponto, este último ponto, último aspecto, eles vacilaram um bocado. Mas também isso faz parte de qualquer concurso, tem alguns critérios a serem usados e pequenos detalhes também fazem diferença. Um dos momentos mais épicos do concurso foi a atuação desta concorrente, por sinal a única do sexo feminino. A plateia, os participantes, organizadores, júri, incluindo equipas de protocolo e segurança, ficaram todos bem atentos para acompanhar uma recitação que cativava os ouvidos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Muçulmanos espalhados pelo mundo inteiro celebraram o Eid al-Fitr, a cerimónia que coloca o ponto final do mês do Ramadã, com apelos para a restauração da paz efetiva no país e da união entre os moçambicanos. Para diante. Prezados irmãos, o fim de Ramadã não significa fim do salat, não significa fim da caridade, não significa fim do jejum. Enfim, o fim de Ramadã não significa o fim da bondade. Quem adorava Ramadã, caros irmãos, então saiba que Ramadã já terminou. Mas quem adora Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala existe dentro e fora de Ramadã. Prezados irmãos, o dia de Eid, o símbolo do Islã, onde o muçulmano, para além de manifestar a sua satisfação e gratidão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter completado o jejum de Ramadã, também manifesta a sua submissão à vontade. O Sheikh Abdulmajid Antônio, que dirigiu o Salatul Eid, afirmou que os muçulmanos repudiam e condenam com veemência os atos protagonizados pelos terroristas em Cabo Delgado, que não só fazem vítimas mortais, como também destroem bens públicos e privados, o que constitui uma grande ameaça ao desenvolvimento. Temos de apelar a todos os moçambicanos para que continuemos engajados na edificação da paz. A manutenção da paz, prezados irmãos, é dever de todos nós. Evitemos todo tipo de comportamento, ideologia que direto ou indiretamente poderá pôr em causa ou comprometer a paz. Porque a paz é um bem comum. Prezados irmãos,
para alcançarmos uma verdadeira paz, que é a paz espiritual, precisamos de viver de acordo com os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E também de acordo com os ensinamentos do nosso nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cumprindo integralmente com os ensinamentos do Islã. Para vivermos em paz, é necessário que declaremos guerra contra o inimigo da paz, que é o Shaitan, porque ele é um inimigo da tolerância, coexistência pacífica, coesão social, do desenvolvimento e da prosperidade. Para o Sheikh, o Islã não se associa ao terrorismo, recordando que uma das características típicas da religião é pautar pela paz. É a celebração do final do mês do Ramadão, onde muçulmanos jejuam em demonstração a sacrifício, obediência e adoração a Deus. E como forma de marcar a data, membros de várias comunidades juntaram-se esta sexta-feira no Parque dos Continuadores para fazer orações que incidiam com maior enfoque para o fim do terrorismo em Cabo Delgado, raptos que têm assolado com maior enfoque este público-alvo, como refere Suleimani Fonseca, chefe da mesquita de Magangalene. Nós lamentamos estar a acontecer isso no nosso país. Nós estamos a fazer de tudo para fazer ver o nosso governo que deve fazer alguma coisa para colmatar este mal, falando concretamente dos rápidos. E no que concerne à paz na zona de Cabo Delgado, portanto, é uma questão que não tem nada a ver com o Islã, mas por se tratar do nosso país, tratar de pessoas, nós rezamos, nós fazemos, colaboramos e contribuímos aquilo que está ao nosso alcance para fazer com que haja paz naquela parte do país. Estava aqui a dizer que a religião islâmica, o Islã, a derivação desta palavra significa paz. O Islã é paz, independentemente daquilo que está a acontecer. Se existir algum muçulmano envolvido naquilo, não pode ser assemelhado, não pode ser ligado à religião, porque a religião é de paz, por mais que existam alguns transgressores, alguns infratores, aquilo são normas da religião. Então, nós rogamos a paz em cada oração que nós fazemos. Um dos pedidos que constantemente nós fazemos ao terminar a nossa oração é relacionado com a paz. Para Mussaji Abdul Rahmani, a celebração cinge em grande escala ao amor ao próximo. A caridade e a solidariedade neste momento é a principal, vamos lá, é o aspecto que destaca, que deve ser destacado e exaltado principalmente. O outro aspecto que deve ser exaltado é a união. Como podemos ver aqui, os muçulmanos estão unidos, não é? Independentemente da cor, da pele, independentemente da língua em que fala, independentemente da cultura ou tradição de que a pessoa provém. Então o Islã, ele exalta esta igualdade, esta diversidade. Então nós devemos exaltar isso, não é? A união, fortificarmos cada vez mais, e esses são alguns dos símbolos que nos unem. Por seu turno, Danilo Teixeira disse que o fim do Ramadã deve ser visto como um momento de reflexão e bem-estar dentro da correteza. O Islã é um código de vida dos muçulmanos, em que o mês de Ramadã surge como um mandamento, um preceito em que devemos fazer o jejum, e o término do mês é, portanto, o Eid al-Fitr, que é o dia de hoje em que estamos aqui a celebrar esta festa. Mas quando eu dizia que é um dia de reflexão, é que temos que continuar com a conduta que nos é, portanto, orientada durante o mês de Ramadã, porque nós temos que contagiar as pessoas pelo exemplo. Como muçulmanos e como seres humanos, temos que procurar estar dentro da correteza. E aproveito esta ocasião para deixar uma mensagem de esperança para todos os moçambicanos, para todos os muçulmanos, os nossos irmãos que sofrem na província de Cabo Delgado, ações de terrorismo, aqueles que sofreram também, portanto, os ciclones e outras calamidades naturais, mas também uma mensagem de solidariedade para os que sofrem com a situação dos raptos, agora está a acontecer com crianças, e dizer que juntos podemos continuar a construir este Moçambique. Já o secretário-geral do Partido Frelimo, que marcou presença nas celebrações, convidou a sociedade a pautar pelo bem.
adorar a Deus e adorar a Allah. Portanto, vir aqui numa celebração em que significa promoção da paz, solidariedade, amor ao próximo, é uma oportunidade para renovar nossos espíritos, renovar nossos corações. Reitero a oportunidade para desejar festas felizes a toda a comunidade muçulmana e que este momento sirva para todos os moçambicanos, independentemente de serem ou não serem muçulmanos, inspirar-se no Allah, no bem ao próximo, no fazer bem ao próximo, na promoção da paz, na promoção da harmonia. Refira-se que a celebração do Eid foi anunciada após a visualização da lua na Arábia Saudita e a comunidade condena as pessoas que associam o terrorismo aos muçulmanos. Momento para mais um intervalo à vista. O Colégio Politécnico de Moçambique, o melhor de todos os tempos, já arrancou com as inscrições. Aqui ministramos de 1ª a 12ª classes, com professores altamente qualificados. Pautar pela educação de qualidade é a nossa marca. Introduzimos nas classes iniciais as disciplinas de francês e inglês, incluindo informática. Dispomos de campos multiuso, refeitório, sala de conferências. Possuímos bibliotecas física e virtual, para facilitar a pesquisa tanto no aluno, bem como do professor. Garantir a saúde e segurança dos nossos alunos constitui uma das nossas grandes prioridades. Destacamo-nos como o verdadeiro centro de transformação de homem, na esfera educacional. Traga já o seu filho e faça a inscrição. Estamos localizados no bairro de Moala Expansão, cidade de Nampula, na rua 2307, próximo da estação de Angós. Vamos concluir a retrospectiva anual com mais apontamentos, já cá estamos de volta. O casal e seu filho de apenas 9 anos de idade morreram asfixiados no interior da sua residência, na unidade comunal de Nairuco, posto administrativo de Natiqueira, arredores da cidade de Nampula. A família tinha supostamente se esquecido de desligar o gerador e o congelador montados na sala. Depois de mais uma atividade de restaurante, o Sufo Ucena, agente econômico de 46 anos de idade, encontrava-se a descansar nesta residência, nas mínimas condições de ventilação, na companhia de Hilda Mário e Abel Sufo, esposa e filho, respectivamente. Ontem, compraram coisas com o congelador, compraram ontem, mas ligaram tipo coisa com o congelador. Ligaram lá para 17 e daí chamamos lá para a gente, ficamos aqui fora. Depois eu fui na minha, eu troquei lá para as 5, fiquei aqui, encontrei o quarto, estou com isso, tipo, está a chamar meu pai, ele não conseguia levantar, peguei ali. Comecei a pensar depois do karate, estraguei mais porta. Cheguei dentro, encontrei meu irmão. Não se move, nem nada. Sim, logo desliguei o ventilador.
Quando amanheceu hoje, recebi uma chamada no telefone do camarada secretário do nosso bairro a dizer que vir aqui em casa do teu irmãozinho. Teu irmão faleceu, ele, o filho e a mulher. Eu corri para aqui. Sim, não conheço o que provocou, ainda também eu estou preocupado para conhecer o que se passou. E tive a necessidade de comprar cigarro. Vim para aqui, tenho contato do dono deste. Tentei ligar, o telefone estava a chamar, só ninguém estava a atender. Inclusive a esposa não estava a atender. Porventura também apareceu um professor e aqui estávamos duas pessoas, a terceira pessoa era a quarta daqui. Tentamos chamar, não. E tivemos mais uma oportunidade de chamar o filho, porque nós não podíamos romper a porta, estávamos tristes. Muito tempo a chamar os donos sem abrirem a porta. Chamamos o filho para poder romper a porta. Tido feito, ele chegou a levar um martelo, começou a cadear o cadeado. E dentro feito, quando entra na sala, a primeira pessoa a apanhar foi um rapaz, que é o filho daqui, que é chamado Yuskan, sem vida. Eu tive curiosidade para mandar entrar no quarto dos pais. Na entrada do quarto dos pais, apanhou a esposa estendida. Mas lá dentro da casa estava a matar, para mim estava a matar um cheiro de intoxicação de gasolina. E retirei o miúdo fora. O gerador, a única fonte de energia usada para efeitos de iluminação e de conservação de produtos frescos, esteve em funcionamento durante a noite, provocando, deste modo, uma enorme fumaça no interior da casa. Surge por causa do gerator. O gerator, como ele comprou agora, que estava a ensaiar, também o gerator também estava a ensaiar. Logo daquela hora das 3, prontos. Quando puxa a trabalhar, não pagou, eles diziam que às 22 horas vão pagar. 22 horas, quando chega, parece que eles dormiram todos e todos morreram. Segundo, portanto, o trabalho feito com a unidade policial conjunta, polícia e a unidade da Cernic, a ideia era de remover os corpos ao fim de, através dos médicos, fazer-se um trabalho de autópsia para perceber exatamente o que teria sucedido durante a noite que provocou essa morte. Mas há portanto, há um pedido do lado da família que está a descortar a ideia devido às condições que neste momento a família não dispõe. Então, sendo assim, ainda é prematuro tanto esse estudo. Então daqui, talvez, daqui a alguns minutos, saberemos qual será, portanto, o consenso, onde que, portanto, vão parar os corpos. Será tanto a partir tanto daqui, ou seja, ao pedido da família, ou será tanto a decisão da Cernic. Isso vamos ouvir daqui dentro em breve. A tragédia ocorreu na unidade comunal Nairuco, no bairro de Murrapanua, posto administrativo de Natiqueira. Há desvio de medicamentos nas unidades sanitárias na província de Nampula. É um fenómeno que empurra a falta de fármacos nas unidades sanitárias para dar resposta às necessidades. Entretanto, o secretário de Estado da província condena o ato e pede a tomada de medidas exemplares aos infratores. O desvio de medicamentos é um fenômeno que reflete diretamente na vida da população. Em várias unidades sanitárias da província de Nampula, o problema da falta de medicamentos é comum e os pacientes são obrigados a recorrer às farmácias privadas, um cenário que pressiona o seu bolso. O que acontece no sistema de saúde, no geral, não há problemas de medicamentos. Agora, os medicamentos, quando saem dos armazéns para serem distribuídos às unidades sanitárias, ali é onde há problemas. Então temos que resolver esses problemas que existem ali para permitir que, de facto, o cidadão tenha medicamentos prescritos. Pelo menos aqueles que estejam dentro do Sistema Nacional de Saúde,
provavelmente haja desvio de medicamentos, não é, em algumas unidades sanitárias, o que está a criar este problema todo. Nós temos que reestruturar o nosso sistema, não é, depois da saída dos armazéns, não é, reestruturar nas unidades sanitárias a sua utilização. É um desafio, não é, mas o desafio é nosso. Vamos ter que trabalhar para sairmos dessa situação. No horizonte temporal de 3 em 3 meses, todas as unidades sanitárias recebem medicamentos para fazer face à demanda. Porém, a responsável do depósito regional de medicamentos associa o problema com a má gestão dos fármacos nos hospitais. O abastecimento é feito trimestralmente, mas nós compreendemos no armazém medicamentos suficientes para abastecer o ano todo. Temos medicamentos, mas há unidades sanitárias em muita região que ainda recebe-se por falta de medicamentos. O que está acontecendo? O que está a fazer? Provavelmente, ao longo da cadeia de logística, existem alguns setores que não fazem o seu trabalho devidamente, não requisitam atempadamente, mas para todos os clientes que nos requisitam os produtos, nós fazemos o abastecimento regular e com um tempo determinado para o fazer. Qual tem sido a principal dificuldade para dar resposta, por exemplo, às solicitações das unidades sanitárias? Anteriormente nós tínhamos dificuldades no terreno, que era o transporte, logística, mas já foi ultrapassado. Agora nós usamos o sistema de terciarização, contratamos uma empresa terciarizada que é responsável por distribuir o medicamento até a cadeia final, onde é feita o consumo do mesmo. Então já não temos essa dificuldade, temos sempre garantia de disponibilidade de transporte para que o medicamento chegue disponível até o ponto de consumo. As zonas rurais, por exemplo? As zonas rurais, em épocas chuvosas, temos dificuldades de acesso, mas nós temos feito carregamento, ainda que seja caixa a caixa nas cabeças, de forma a garantir que o medicamento chegue ao destino final. Nós começamos o medicamento, a partida do armazém nós fazemos por caminhões contentorizados, acima de 20 pés, entre 20 e 40 pés, algumas vezes fazemos caminhões de link. A nível das províncias nós fazemos carregamento por caminhões menores e das províncias para as unidades sanitárias nós fazemos por qualquer que seja a viatura disponível que chegue ou que garanta o acesso ao destino final. Temos feito carregamentos por motas, por barcos, até por helicópteros em zonas que não temos como chegar por falta de transitabilidade. Aliás, a imagem mostra que no armazém existe quantidades suficientes de medicamentos para dar resposta à demanda. Temos medicamentos suficientes, temos um bom fornecimento e a saúde do medicamento é boa na província. O secretário do Estado de Nampula visitou esta sexta-feira o depósito para se inteirar do seu funcionamento. Predador sexual de menores condenado a 18 anos de prisão. O Tribunal Judicial de Nampula condenou o arguido com pena de 18 anos de prisão após provar que teria violado sexualmente uma menor. O caso que gelou a família teria acontecido, portanto, no bairro de Natqueiro, em Nampula. E deve ser punido exemplarmente. É mais um predador sexual que hoje foi apanhado. Este jovem foi aplicado uma pena de prisão de 18 anos por ter violado uma menina de 6 anos de idade. A ação continua fresca na memória do pai da vítima. É onde que ela falou que tem um senhor que me levou à força ontem à noite, quando eu estava a brincar, e me violou. É dali que nós saímos. Saímos para o hospital 25 de setembro, e lá viram que a criança estava mesmo grave, tinha que entrar no hospital central. E lá entramos no hospital central e... O coletivo deste tribunal, em nome da República de Moçambique, acorda em unanimidade em condenar o arguido Eugênio dos Santos Mário a pena de 18 anos de prisão pela prática do crime de trato sexual com menor de 12 anos, previsto e punido pelo artigo 202 do Código Penal, consubstanciando a conduta do arguido um ilícito civil, encontrando-se reunidos os pressupostos da responsabilidade civil estabelecidas no artigo 483 do Código Civil, vai o arguido condenado a indenizar a ofendida com o valor de 40 mil meticais pelos danos não patrimoniais causados, máximo de imposto, mandados de condução penitenciária regional, 2.000 meticais a favor do defensor oficioso, boletim de registro criminal com cópias ao arquivo central da Sarnic. Registre-se, cumpra-se. Registra-se e cumpra-se. Quando a lei manda, deve ser cumprido. Com isso, significa que o acusado só poderá sair da cadeia em 2041,
Uma decisão que foi aplaudida pela advogada da menor. Bom, o tribunal toma as suas decisões com base nas provas que existem no processo. Então, nós concordamos com essa decisão porque entendemos que estavam reunidos todos os requisitos para que o réu fosse responsabilizado. Enquanto isso, tanto o advogado do réu como a sua família consideram que o processo está cheio de inverdades, por isso mesmo que vai se recorrer. Tem tanta inverdade no processo e o que foi lido aqui hoje não constitui a verdade. Então nós como familiares não estamos felizes com essa decisão do tribunal. E depois vai dar 18 anos de prisão. Não é possível. Uma coisa que há clara evidência que não existe verdade nisso aqui. Não existe elementos. Então algo que está sendo aqui manobrado no sentido de que ele fica preso. É claro que esta atitude é condenável ao nível da sociedade, sim, condenamos essa atitude, mas deve ser legalmente traçado. Tem que ser processos que devem ser traçados. A decisão não foi justa, como a defesa. Não negamos que a miúda não foi violada, a miúda foi sim violada, mas nós como a defesa não acreditamos ter sido o nosso constituinte quem violou a miúda e por isso que não temos outra alternativa senão mesmo recorrer da decisão. Os muçulmanos têm duas datas festivas, o Eid al-Fitr e Eid al-Adha. O primeiro já acompanhamos, este já, o Adha, onde o mundo parou para celebrar a cerimónia que marcou a festa de sacrifício em Nampula. O governo apela à irmandade entre os moçambicanos. De acordo com aquele dirigente religioso, o mundo dispõe de uma agenda específica centrada na destruição da moral, sobretudo no seio da camada juvenil, sendo por isso que apela a maior responsabilidades aos pais encarregados de educação e todos os gestores escolares. Não há maior traição do que um pai deixar o filho desorientado. Os pais encarregados de educação, professores, todo aquele que assume uma responsabilidade, tem alguém na sua tutela, saiba que no dia de Qiyamah, Allah Azza wa Jalla vai te questionar, vai te perguntar como é que você geriu, como é que você guiou os seus filhos. E não há maior traição que pode existir do que de um pai deixar desorientado, deixar sem orientação, sem guia dos seus filhos. Falando especificamente do Eid al-Adha, perante milhares de crentes muçulmanos, o Sheikh falou das virtudes do Islã. E o Salat, meus irmãos, é a coisa que nos separa, que separa o crente e o não crente. Então quem deixar o Salat, faqad kafara waliyadu billah. Meus irmãos, uma das coisas que faz com que o castigo de Allah seja um castigo geral para todos é o facto de nós olharmos para a maldade e não impedirmos, e não exortarmos para o bem. Nós sabemos, meus irmãos, que este umma foi elevado à sua categoria. Por que, meus irmãos? Porque exortam para o bem e impedem a maldade. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Meus irmãos, Allah Azza wa Jalla elogiou este umma, que por certo são o melhor umma, melhor povo, porque exortam para o bem e impedem a maldade. Segundo as suas palavras, o sacrifício dos animais não é simplesmente a demonstração da crença islâmica, obedece a algumas regras e a carne deve ser partilhada para os mais carenciados. Em princípio, meus irmãos, o animal deve ser um animal completo, que não tenha orelhas. Nós, quando vamos comprar, temos que inspecionar o animal. Esta é a orientação do profeta, sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith de Ali radiyallahu anhu. أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. Que o profeta ordenou-nos para nós inspecionarmos o olho, inspecionarmos a orelha, para não comprar e não fazer qurban aquele animal que tenha a orelha cortada ou furada ou que sem chifre ou que tenha qualquer defeito.
Este animal, meus irmãos, deverá ser abatido a partir de agora, depois do Salat al-Eid. Quem fez ontem ou antes do Salat al-Eid é carne para ele comer, festejar, mas não é Qurbani. O Qurbani começa depois do Salat al-Eid e estende-se o seu período até o último dia, Ayyam al-Tashriq. O recinto da escola secundária de Nampula tornou-se pequeno para acolher milhares de crentes muçulmanos, entre homens, mulheres e crianças. Mais de 200 crianças carenciadas na cidade de Nampula beneficiaram de um laço oferecido pelo Departamento da Mulher e Ação Social no seio do Conselho Islâmico de Moçambique, Delegação Provincial de Nampula. Segundo Nura Ali, responsável pelo Departamento da Mulher e Ação Social no Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, a iniciativa insere-se no contexto das recentes comemorações do Eid al-Adha. Em seguida, a nossa entrevistada fala dos objetivos a que se destinou este lanche oferecido aos petizes vulneráveis, com destaque para aquelas oriundas da província de Cabo Delgado. Nós organizamos este programa para comemorar o Eid com os demais desfavorecidos. Então é um Eid solidário que era para poder dar às pessoas desfavorecidas uma festa, um dia diferente, com brindes para crianças, alimentos para todos. Ao todo, foram quantas pessoas selecionadas? Foram distribuídas 240 senhas, sim, 240 senhas. O Sheikh Jamal Moussa, representante do Conselho Islâmico de Moçambique em Nampula, teceu as seguintes considerações em torno do assunto. Uma das coisas que o Islã intitulou é a questão do zakat. Se nós vermos, por exemplo, a questão do zakat é uma forma de tirarmos as pessoas da miséria, é uma forma de nós diminuirmos a mendicidade na nossa cidade. Então, se cada um de nós empenhar-se em apoiar o outro, seja para a educação, seja para a alimentação, seja para vestuário, nós muita coisa vamos diminuir aqui na nossa cidade e vamos ter uma cidade, uma província em que cada um pega a mão do outro e vamos caminhar todos juntos. Por seu turno, os beneficiários mostraram-se gratos pelo gesto humanitário. Alhamdulillah, eu agradeço a Allah por esse convívio que nós estamos a ter aqui e que Allah dá mais, não é, bênção e forças para essas irmãs que juntaram isso, não é, para mais oportunidades e que Allah lhes proteja a elas todas. Importa salientar que eventos desta natureza têm sido frequentes por parte do Conselho Islâmico de Moçambique em Nampula, em prol da camada social necessitada, em jeito de solidariedade. Enquanto isso, o jovem tirou a vida da sua própria mãe com recurso a um bloco de cimento de construção. O caso aconteceu na unidade comunal Namuatocé, bairro de Moaivir, arredores da cidade de Nampula. Jovens, devemos ter uma educação cívica, social, penosa e de misericórdia. Os nossos pais, a quem diz que são deuses na terra, é preciso que nós tenhamos amor, compaixão para com eles. Não podemos fazer mal aos nossos pais e a nossa religião nos recomenda a tratá-los com benevolência. E nada de uso de drogas, portanto, porque drogas têm sido um dos motivos que faz com que o nível da criminalidade aumente um pouco pelo país. Ainda não são conhecidas as razões que levaram à morte da senhora de 43 anos de idade. Sangue em todo o recinto é o que se pode testemunhar. Aliás, o facto testemunha a barbaridade deste crime. Portanto, um jovem que matou sua própria mãe. O ato aconteceu na unidade comunal Namuatocé, na cidade de Nampula, especificamente no bairro de Moaivir. O jovem, de acordo com informações que colhemos aqui no local, usou este instrumento, portanto bloco, para tirar a vida da sua própria mãe. Portanto, esta morte culmina com série de tensões de vida nesta casa, envolvendo o jovem de 20 anos e sua própria mãe, que neste momento o corpo está estatulado lá dentro e o jovem, em função da informação que colhemos no local, já está nas mãos das autoridades.
o filho não é doente. É doente, sim, mas é doente. Via normalmente, até eu fui mestre daqui, sim. Fui mestre daqui, mas fui colocar aquela porta ali, aquela janela, sim. O filho é doente mesmo. É. Doente psicologicamente, porque ele estava doente, porque ele andava sempre. Porque ele, primeiramente ele estava a trabalhar, estava a vender cimento ali. Sim, então não sei como é que aconteceu aquela doença. Ele sempre andava doente mesmo, porque não saía de casa. Bom conhecido daqui, um jovem mesmo daqui. Sim. Logo após a consumação do crime, os vizinhos que descrevem um ambiente marcado por sucessivas ameaças acorreram à casa da malograda para viver de perto o momento. Esse jovem está doentio, desapareceu desde há muito tempo, vivia com essa mãe dele, sempre doente. Agora, eu percebi em casa que aquele moço matou a mãe dele agora. Por isso corri para aqui e vim para aqui. Este rapaz vem doente. Aspecto, ele ficou quase alterado na cabeça. Não sei agora o dizer, não sei. Talvez deve ser suruma, porque disse que ele estava a explorar mina em Mabuco. De lá, veio doente de lá mesmo. Sim, chegou aqui e não teve outra alternativa de ficar melhorado. Sempre perseguia a mãe num termo de querer matar. Às vezes ele queria queimar essa casa, essa mãe dele veio em minha casa falar-me. Eu disse, vão no Pichoto informar o grupo do coisa, de QV. Sim. Então hoje totalmente eliminou a mãe. O indiciado já está nas mãos da polícia, de onde esta mulher, por sinal filha da vítima, pede justiça. Minha mãe vivia ela com meu irmão, esse que ele matou, com um rapaz, com uma menina. Sempre ele falava que ia lhe matar. Nós aqui vivíamos, aqui mesmo saímos por causa dele. Minha mãe procurava comida, cozinhava, sempre ele não era nada. Me dava comida podre. Senhora, eu vou lhe matar, esse ano não vai capaz de te matar. Nós saímos, assim estou a ver em casa da minha irmã por causa dele. Eu me ligaram quando eu estava no serviço, me ligaram, tua irmã matou tua mãe. É por isso que hoje estou aqui, estou a pedir. Se liberar não lhe deixar entrar na cela. Não lhe deixar mesmo. Não lhe deixar, estou a pedir. Com todo respeito, não lhe deixar, ele pode entrar na cela, pode 50 anos, 100 anos. Não lhe deixar, por favor. Até a altura da nossa retirada, o corpo continuava no local. Portanto, depois do processo de votação, houve anúncio dos resultados pela parte da Comissão Nacional de Eleições, mas também validação por parte do Conselho Constitucional. Vamos a estas reportagens que também marcam o ano de 2023. O nível político, estamos a falar do processo de votação autárquica nas 64 autarquias do país. Pelo exposto, ao abrigo da linha D, do número 2, do artigo 243 da Constituição da República, os juízes conselheiros do Conselho Constitucional deliberam por unanimidade 1. Validar as eleições realizadas no dia 11 de outubro de 2023 nas seguintes autarquias. É o parecer do Conselho Constitucional que validou esta sexta-feira os resultados eleitorais do último dia 11 de outubro, referentes
às 6ª eleições autárquicas. Porém, houve algum reparo comparativamente aos números anunciados pela CNE, que davam conta da vitória da Frelimo em 64 autarquias. Uma autarquia para o MDM e nenhuma para a Renamo. Vamos por pontos. Chiuro, Renamo 17, Frelimo 16, total 33. No que concerne à Vila de Chiuro, os resultados procederam da reverificação dos dados de acordo com a prova produzida, tendo resultado que o MDM passou de 479 a 579 votos, continuando sem mandato. A Renamo de 11.766, 11 mandatos, a 12.230 votos, 12 mandatos. E a Frelimo de 12.513, 12 mandatos, a 11.829 votos, 11 mandatos. Quelimane. MDM 1, Renamo 23, Frelimo 22, total 46. No que diz respeito à cidade de Quelimane, os resultados decorreram da reverificação dos dados de acordo com a prova produzida, tendo resultado que a Renamo passou de 36.399, 22 mandatos, a 39.021 votos, 23 mandatos. E a Frelimo de 38.595 votos e 23 mandatos, a 35.973 votos e 22 mandatos. Vilanculo. Renamo 12, Frelimo 11, 23. Em relação aos resultados de Vilanculo, estes advieram da reverificação dos dados de acordo com a prova produzida, tendo resultado que a Renamo passou de 9.798 votos a 11 mandatos, a 10.740 votos, 12 mandatos. E a Frelimo, de 11.080 votos, 12 mandatos, passou a 10.138 votos, 11 mandatos. Como já tínhamos dito, a Renamo fica com 4 autarquias, adicionada a de Alto Moloque, e o MDM fica com o município da Beira. As cidades mais contestadas pela Renamo, como por exemplo a de Maputo, Matola e Nampula, ficam com o partido Frelimo. Os narcotráficos estão cada vez mais a tentar distrair as autoridades policiais para fazer passar a droga em qualquer espaço do planeta. Numa operação difícil, o Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula desativou, no distrito de Naquela Velha, um estaleiro de Salina que vendia droga. Foi uma operação de difícil acesso. Esta quantidade de droga diversa era colocada nestes sacos com timbre de sal para sonegar as autoridades. De 31 anos de idade, este jovem é o único detido num grupo considerado numeroso. Eu dou a sair de EPA, então me chamei o patrão por aí para Naquela Velha trabalhar salina. Então, mas eu não dormi aí na salina, estou a dormir no bairro. Então, esse dia, saí para no bairro, na minha casa, dormi lá mesmo. Então, de manhã, ali no nosso trabalho, estou a entrar logo lá às 6h50. Então, entrei ali, trabalhei até às 12. Então, terminou, aqueles meus trabalhadores, outro, saí para a casa dele. Então, aquele palácio que estou em tornar sal, eu que estou a construir. Então, fiquei ali para construir outra hora aquele palácio. Então, ainda não chegaram aquela hora de palácio para construir, está a ver moto, estou a ver. Até ali, na minha empresa. Então, cheguei ali, me perguntei, o dono de salina, o dono da salina é por aí, mo. Mas tá bom, estás aqui por quê? Sim. Por que foste detido? Estou aqui. Sim, por que estás aqui? Eu não sei. E aquela droga? Droga não é meu, também não, eu não sei nada. Como é que a polícia chegou até você?
Onde eu estou? Sim, por isso como é que te encontrou? Como é que te encontrou? Até vou te trazer aqui. Eu estou a trabalhar aí na Salina só. A polícia te encontrou aonde? Na Salina. Aonde? Lá na Cala Velha. Na Cala Velha, mas o bairro dele é Caxixa. E quando chegou lá, a polícia disse que você fez o quê? Quando me perguntaram assim, eu disse que eu estou a trabalhar aqui na Salina só. A operação foi mesmo complexa, até que o Serviço Nacional de Investigação Criminal precisou de apoio de algumas fontes para desbloquear a rede e encontrar o suposto responsável. No dia 17, o Cernic recebeu informações a partir de suas fontes que no distrito de Nacala Velha existia uma salina em que lá tinha droga disfarçada em sacos de sal. Fez ao local, tendo feito a apreensão de alguns sacos contendo no seu interior 13 kg de metanfetamina e 58 de heroína e anfetamina. Fez-se diligência no dia seguinte, tendo feito a detenção dos elementos e ficando a diligência no alcance de mais 2 elementos, que é o proprietário mais outro comparsa que se encontrava no local. Enina Sinini assume que o Cernic está a encontrar dificuldades para localizar os mandantes por uma simples razão. A proveniência de droga, como nós temos vindo sempre a explicar, vem de países exteriores. Não podemos citar num concreto no caso da droga que acabamos de aprender, mas toda ela é proveniente da área marítima e faz a recepção com pequenas embarcações no nosso mar e vem para o continente e faz a distribuição para Maputo até a África do Sul. Usa-se Nampula como corredor da mesma droga. O Cernic apela à colaboração junto da comunidade no combate à criminalidade. A direção do Hospital Central de Nampula endereça um pedido de socorro a todos os segmentos da sociedade para doação de sangue, por forma a satisfazer as necessidades dos seus pacientes nestas alturas do ano. Neste momento, o Hospital Central de Nampula conta com apenas 221 unidades de sangue. O pedido foi formulado pela porta-voz daquela unidade sanitária em conferência de imprensa. Mas todos nós sabemos que o sangue usa-se de uma pessoa para a outra. O sangue não se compra. É preciso que haja reposição dos sangues. Quando nós temos um doente que precisa do sangue, nós pedimos aos familiares que se façam a doação ao banco de sangue. Então, queremos apelar a todos os familiares que apoiem também os seus familiares que precisem de sangue, fazendo-se doar o sangue. A fonte apela à população para a observância rigorosa dos cuidados básicos de higiene. Continuemos a manter a nossa cultura de higiene, lavagem das mãos, lavagem dos alimentos. Podemos usar a certeza para desinfetar a verdura e a fruta. Deste modo, nós vamos evitar situações de intoxicação alimentar, situações de doenças diarreicas. A fonte partilha os status referentes às últimas 72 horas. Em relação ao trauma, neste dia 24, a passagem de 24 para 25, nós tivemos um atendimento de 59 doentes, corresponde a trauma. Destes traumas, não houve nenhum acidente coletivo. Tivemos 30 acidentes de viação, que são provocados ao nível da província, motorizadas, bicicletas. Tivemos 19 agressão física, 6 doentes atendidos por quedas, 2 intoxicações alimentares, um caso de queimadura, 2 casos de mordeduras caninas. Felizmente, não tivemos neste dia nenhum óbito. De acordo com aquela profissional de saúde, não foi registrado nenhum óbito resultante de acidente de aviação ou de agressão física. O Sheikh Nur Mikupa fez fortes críticas sobre a festa do Natal e do Dia da Família, celebrada anualmente no dia 25 de dezembro, e afirma não ter nenhuma fundamentação religiosa e de forma particular para os cristãos. Em relação ao Dia da Família, o dirigente islâmico afirma que o Estado moçambicano foi influenciado pelo cristianismo.
Hoje, existem muçulmanos que querem responder aqui. Muçulmanos que dizem que é permissível de felicitar Feliz Ano Novo. É permissível felicitar Feliz Natal. Juro por Allah, se esse muçulmano soubesse alguma coisa, juro por Allah que ele não diria isso. É porque ele não sabe. O dia 25 era o dia que a Roma comemorava o quê? O dia de solstício. Era 25. Quando Augusto César se converte para o cristianismo, 325, ele coloca o dia 25 como o dia de nascimento de Cristo. 2. Quero só colocar aqui duas coisas para os irmãos. Cristianismo foi fundado pela igreja. Não tenha medo de dizer isso. Não é Jesus. Cristianismo foi fundado pela igreja romana. Que ano? Alguém sabe? Jesus era judeu, não era cristão. Jesus era o quê? Era o quê? Qual é a diferença entre judeu e cristão? Existe alguma diferença? Judeu é o povo hebreu. Judeu é o povo o quê? Hebreu. Tem o povo hebreu, tem o povo que é aramaico. Não tem nada a ver com o cristianismo até hoje. Estamos juntos até aqui. Então Jesus é Cristo como? Se é grego. Jesus era grego. Chegou na Grécia alguma vez. Então como é que você diz que é bom felicitar os cristãos? Se Jesus não conhece o que é cristão? Que tem a ver com o crescimento, o nascimento. E nessa coisa era celebrado muito antes do nascimento de Jesus. O que significa, no mundo judaico, aquela cultura não era praticada no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, ela entra para a prática como uma cultura ou simbologia a partir mesmo do Império Romano, que transmitiu aquilo como se fosse uma simbologia de nascimento de Jesus. Dos acidentes de viação derivados da condução em estado de embriaguez ocorridos entre os bairros de Nampaco e Mutabarex, arredores da cidade de Nampula, paralisaram temporariamente a circulação de viaturas na Estrada Nacional número 1. Esta viatura de transporte urbano de passageiros ficou com um dos pneus traseiros neste estado, depois de um forte embate com uma outra que na altura estava a ser conduzida por este cidadão, aparentemente em estado de embriaguez. Informação que tenho, estamos aqui no meu posto aqui no posto da policial, percebemos que esse senhor está grosso. Veio com a viatura primeiro, bateu aquelas lombas e queria curvar quando estava entrando aqui, entrou mal. E aquela outra viatura estava saindo, onde estava saindo, é chapa, estava a subir. E ele chegou aqui, entrou, como não deu sinal, bateu aquela outra chapa ali. Quando bateu, ficou ali mesmo. E ele está grosso. Quando perguntaram como que está de jeito como está a ver a viatura dele ali. E aquele, está ali o motorista assim, está muito grosso ele. E entrou na estrada assim mesmo. Creio que, isso foi sorte, senão poderia matar as pessoas de jeito como ele entrou aqui. Estando noite, é por isso que não conseguiu acontecer, matar isso, bateu aquela viatura quando já estava a passar. Quando eu estava a sair da memória, direção a Rex, então o senhor estava a sair da escola Nampaco, logo entrou de repente, me bateu essa parte daqui. Sim, então despistei dali e fui parar aqui. Sim, isso que aconteceu. O seu pneu? Meu pneu furou aí mesmo, quando ele bateu. Sim. Com as autoridades da lei e ordem, o indiciado tentou resistir e abandonar a viatura.
É você está a dizer que é. Não pode conduzir. Mas eu fiz o quê? Sim, não conduz. Por que me filmam? Não pode conduzir o carro. Então daí eu lá. Senhor, não faz isso. Senhor, não faz isso. Estou a pedir deixa. Não faz isso. Está-me a violar. Não faz isso. Me condena, não faz isso. Não pode continuar. Estou a pedir, eu não vou conduzir, também não vai me forçar. Sim, é para eu não quero. repormos o carro. Senhor, não quero. Senhor, nós queremos repor já a via. Já repõe, não me filme. Sim. Quem me filma, você? Tá bom, por isso não não. Eu fugi. De tirar do lugar, aí você me tira ou não me filma? Vem cá, atuar. Senhor, um outro cidadão que se fazia transportar de uma motorizada também acidentou no mesmo local. O ano já findou, é uma grande responsabilidade que fica para nós. Será que aproveitamos no cumprimento das ordens de vida? Uma reflexão para nós termos a resposta. Então, termina-se esta edição de retrospectiva anual 2023. Já sabe, a continuação de uma ótima recepção à nossa programação. Somos a Hack TV, a tela da verdade. Até lá, fique bem, saudações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gente se vê numa próxima oportunidade.